Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita e hoje vamos ler e comentar a carta de Tiago no seu capítulo 1, como fonte do nosso estudo. Vamos lá? Então, eu estava procurando um versículo que falasse sobre coração e encontrei esse capítulo 1 da carta de Tiago e fiquei bastante surpreso porque Tiago fala nessa carta e nesse capítulo especificamente sobre a ideia da tentação. Fiz uma palestra que está aqui em cima, falando sobre a tentação, trazendo outras referências doutrinárias sobre esse tema, e você pode acessar ali o cardzinho e assistir, se você ainda não assistiu. Eu fiquei, então, de trazer essa leitura, que me parece bastante instrutiva. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro, que é relativamente curto, são 20 e poucos versículos, e vamos fazer alguns comentários sem ter nenhuma intenção de esgotar a discussão, e muito menos de trazer aí informações históricas ou qualquer coisa do tipo, porque não somos historiadores nem fazemos exegese da Bíblia, certo? Então, a nossa pretensão aqui é apenas trazer algumas ideias dentro do campo de estudos que já partilhamos, o campo doutrinário da doutrina espírita. Vamos, então, partilhar aqui esse aplicativo, que é da Bíblia Online, que a gente não ganha nada para fazer a divulgação disso, né? Só porque eu gosto desse, desse aplicativo, ele é bem tranquilo de usar, e você pode, inclusive, clicar aqui, escutar depois que ele lê para você, mas a gente vai ler aqui conjuntamente, e a gente está usando aqui a tradução de Ferreira de Almeida, corrigida, né? Que é uma tradução que eu gosto. Vamos ver aqui uma tradução mais católica, bem verdade, mas a gente tem aí, né, a gente não tem ainda normalmente é isso, né? Ou você vai numa versão mais católica ou numa tradução mais protestante evangélica. Vamos ficar nessa aqui que está de bom tamanho. Vamos então ler a carta, capítulo 1 da carta, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o homem abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que bacana essa passagem de Tiago, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe aqui no nosso comentário, pedindo a Deus que te abençoe também nessa hora que você parou para escutar essa palavra trazida por Tiago para todos nós. Muito bem. A primeira questão que ele traz aqui, né, tem de grande gozo em cairdes em várias tentações. Essa é uma questão que a gente já comentou, né, que a gente comentou na palestra, e, claro, eu vou comentar aqui de forma um pouco mais rápida, mas por que Tiago diria isso, né? Tiago está dizendo que a gente deve se regozijar de cair em várias tentações, não porque a gente sucumbe ou cede, né, à tentação, mas porque é a chance de darmos testemunho da nossa perseverança no bem e, nesse caso da tentação, da resistência ao mal. Por isso ele diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então é como se ele estivesse dizendo, resiste e tem paciência, né? Porque uma hora essa situação vai passar. A paciência opera a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Então, se nós não conseguirmos ter paciência, perseverarmos, né, resistirmos com paciência, né, uma hora a gente sucumbe, ou uma hora a gente cede, ou uma hora a gente acaba se perdendo no caminho. Então, o testemunho, né, da resistência ao mal, ele demanda de nós a paciência, e somente a paciência opera a obra perfeita. E aí, Tiago vai dizer, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, né? Então, Deus não faz distinção para quem vai dar sabedoria, mas nós precisamos pedir a Deus, né, se estamos sem saber exatamente o que fazer, né? Porque ele está dizendo, por que a gente pediria a Deus, por que ele diria que se algum de vós falta sabedoria? Porque ele está dizendo, olha, talvez você não esteja sabendo o que fazer, então peça a Deus sabedoria. Se te falta sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá liberalmente, ou seja, de forma gratuita, de forma liberal, sem distinção, e essa lhe será dada, né? Aí ele vai dizer, mas cuidado, para saber
distinguir o que fazer diante da tentação, peça a Deus, mas de um modo particular, de uma forma específica. E qual é a forma específica? É com fé, em nada duvidando, né? Então, é pedir na certeza de que nós seremos, em algum momento, atendidos de alguma forma, né? Com fé, sem dúvida, de que Deus escuta as nossas súplicas e atende ao nosso chamado. E aí ele vai fazer a advertência, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quantas vezes nós nos sentimos assim, como estando, né, sendo sem saber, né, o que fazer, para onde ir, o que pensar, e a gente até suplica a Deus, mas é como se essa súplica não sossegasse a nossa alma por falta de fé. E aí a gente fica completamente, permanece completamente perdido. E aí ele vai dizer, ora, se te falta fé, não pense que o Senhor vai te responder, né? Não pense, ó, que tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não vai receber nada, porque te falta fé. Então, Deus dá liberalmente, mas dá liberalmente para aqueles que, de fato, acreditam nele, né? Aqueles que têm fé. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ver o que é dobre? Eu não sei exatamente o que é dobre. Vamos fazer uma pesquisa aqui e você vai pesquisar comigo. Eu vou pesquisar aqui enquanto... vou botar aqui dobre, significado, e vou ver aqui o que é dobre. Fingido, artificioso, falso, dúplice. Então, vamos voltar para o texto e ver o que ele está falando aqui, né? O coração falso, né? Dúplice, que é mais que ele falou? Falso, dúplice, artificioso, né? Fingido, ao coração fingido, ou seja, que finge ter fé e não tem, né? É inconstante nos seus caminhos. Então, aquele que tem, de fato, a fé, ele não apenas é constante, persevera e escuta a voz do Senhor e consegue seguir o caminho, né? E aí tem a sabedoria para distinguir, né, e não entrar ou não cair em tentação, em resistir e vencer a tentação. E aí ele vai dizer, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como uma flor na erva. Aqui ele vai fazer uma crítica ao rico, né? Que acaba perdendo, a flor seca, cai, murchará, o rico em seus caminhos. Tiago tinha aí uma questão, né, com a questão da riqueza, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, é mais uma vez uma repetição aqui dessa ideia, né, de que grande gozo caireis quando a gente estiver em tentação, e aqui no 12 ele diz, né, bem-aventurado que sofre a tentação, porque quando for provado vai receber a coroa da vida, quando resistir, quando com fé pedir a Deus a sabedoria e receber de Deus a sabedoria, né? E em resistindo, vencer a prova. Aí você recebe o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí, no versículo 13, ele vai dizer, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta.
A tentação, na verdade, se a gente entender bem, né, e isso eu falei lá na palestra, que, como eu já falei aqui, está no cardzinho, na verdade, a tentação, ela é apenas a nossa percepção, né, de que as nossas condutas, os nossos sentimentos não estão de acordo mais com aquilo que desejamos para a nossa vida. É simplesmente uma luta interna. Porque se a gente olha uma situação em que nós já superamos, ela não apresenta mais problema para nós. Ela só apresenta problema, só é tentação, eu só me sinto tentado naquilo que ainda não consegui vencer em mim mesmo. Então, não é Deus que coloca a tentação, né? Somos nós que temos que vencer as nossas próprias inferioridades. Por isso, no item 14, Tiago fala: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E a gente anotou aqui o qual o significado de engodado e concupiscência. Engodado é iludido. Então, cada um é tentado quando atraído e iludido pela sua própria concupiscência. E o que é concupiscência? A gente encontrou dois significados para concupiscência. O primeiro, cobiça dos bens materiais. A cobiça dos bens materiais é uma provação, é uma tentação, né? Aquele que ganha como homem perde como espírito, então é uma tentação. E o anelo ou o desejo intenso dos prazeres sensuais, que também é uma tentação de você acabar se perdendo nas questões sexuais, sensuais, enfim, né? Que trazem tantas dificuldades para tantas famílias, tantas pessoas, tantos espíritos, como para todos nós, né? Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios sentimentos, né? Ainda não educados, né? Que nos fazem com que a gente se perca. Muito bem. Depois ele vai dizer: depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, quando a gente cede à tentação, cede ao erro, cede ao mal, cede aos excessos, a gente, ao invés de estar gerando vida, nós estamos gerando a nossa morte moral. É isso. E aí, o Tiago vai nos dizer: não erreis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é constante no bem, né? Claro, no amor, e toda dádiva provém do alto, né? Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas, para que a gente fosse, né, naquela ideia, sua imagem e semelhança, nesse sentido, né, de também sermos constantes no bem e vencermos as nossas tendências inferiores, né, termos sabedoria para distinguir o melhor, aquilo que é o bem para nós, aquilo que não é, aquilo que é excesso, aquilo que é parte importante da vida para nós, enfim. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui, né, Jesus vai além disso, né, fala, né, daquela história, né, agora, e se alguém fala raca, né, e se alguém, agora esqueci a passagem, mas é aquilo que ele diz, né? Mas aprendido que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu, em verdade, vos digo, aquele que disser ao seu irmão, és louco, raca, né? E Jesus condena completamente qualquer sentimento de
de ira, de raiva ou de qualquer coisa desse tipo, né? De ódio, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Claro, não é através da ira que a gente consegue operar a justiça de Deus. A gente opera a justiça de Deus pelo amor, pelo perdão, pela caridade, essas coisas, né? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Então, a gente deve rejeitar a imundícia, a superficialidade, a malícia, né? Todas essas coisas que acabam fazendo com que a gente perca, né? A simplicidade, a pureza de coração para receber com mansidão a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra. Então ele vai chegar no final para dizer, sede cumpridores da palavra. Essa é aqui os versículos finais, ele vai dizer, o que adianta escutar a palavra e não cumprir a palavra? O que adianta ter uma religião que está na boca e não está no coração? Né? De nada, assim como não adianta solicitar a Deus se não temos fé verdadeira. Então ele vai dizer, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então Jesus vai falar dos filhos da iniquidade, né? Que é mais ou menos isso, a ideia de você falar das coisas do céu, mas estar praticando os excessos, os erros, né? Né? Aí, como Tiago vai falar aqui, né? A imundícia, a superficialidade da malícia e essas coisas, né? Então ele diz, quando nós fazemos assim, nós estamos enganando nós mesmos, porque a gente pensa que está conseguindo, né? Que está se aproximando do Senhor e na verdade não está. E aí está exatamente aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla um espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece como era. Então, aquele negócio, por que ele usa essa metáfora, né? Você olha, depois você esquece, é como se você escutasse a palavra, depois esquecesse e ela não fizesse mais sentido para você. Né? É nesse sentido que ele está tratando aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, veja que interessante, porque ele fala a lei perfeita da liberdade. Né? Com Cristo, nós temos a lei perfeita da liberdade. Embora a gente possa pensar o contrário, e muitas pessoas pensam o contrário, pensam que a gente, por ser cristão, né, por seguir uma ética cristã, a gente acaba sendo, entre aspas, né, obrigado a fazer uma coisa ou outra, mas a lei da liberdade é tanto a nossa possibilidade de agir para o bem ou para o mal, sofrendo as consequências, mas principalmente a ideia de que uma vez compreendendo a vida, nós teremos a liberdade de escolher pelo bom caminho. É isso. Então, para quem atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, ou seja, aquele que olha para o seu rosto e depois se esquece do que viu, né? Aquele que escuta a palavra, mas depois esquece da palavra que escutou, né? Aquele que persevera, aquele que resiste à tentação, né? Resiste ao mal, né? Esse será bem-aventurado, né? Por isso, no item 14, ele diz, no item 12, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, né?
No final ele vai dizer, e se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A mesma coisa que a gente já tinha comentado em relação a o nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Você cuida de ser religioso, mas não refreia a língua, então você é um religioso que ainda pratica iniquidade, né? E Jesus é explícito quando ele diz que aqueles, né, que o seguem apenas pelas palavras e não pelo coração, aqueles que apenas escutam a palavra, mas não buscam colocá-la né, torná-la parte da sua vida, né, aqueles que não são constantes ou não são perseverantes no bem, esses não têm nada com o Senhor, ainda que falem em seu nome. E ainda nesse capítulo do Nem Todos que Dizem Senhor, Senhor, Kardec ainda adverte que muitos farão coisas grandiosas em nome do Senhor, né? E mesmo assim não serão da sua parte. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa. Agora veja como ele termina com a ideia da caridade, né? Visitar os órfãos, as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? Então, é bem a ideia do vigiar e orai, guarda, né, da corrupção do mundo e vai, né, visitar os órfãos, as viúvas, aqueles que estão em sofrimento, né? E a gente poderia dizer aí, diga a eles que é chegado o reino, né? Veja, meus irmãos, a gente poderia, né, para cada um desses itens, desdobrar mais e mais, e como eu já falei aqui, né, na palestra que eu fiz, nas questões 712, 712A, a gente vai ter uma explicação bastante bacana sobre a questão da tentação, falando sobre a questão dos excessos. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque eu já falei na palestra, e eu quero que você escute a palestra. Mas aqui a gente viu, então, essa passagem de Tiago, né, advertindo as tribos, né, com quem ele se correspondia, dizendo, persevera, sede fiel, resiste ao mal, né, fica tranquilo, né, diante das tentações, porque essa é a hora da provação, essa é a hora de darmos o testemunho no bem, de mostrarmos quem somos realmente e o tamanho da nossa fé. E ele vai nos dizer, né, da necessidade de orarmos a Deus com confiança, com fé, para termos a sabedoria de conseguir distinguir o que devemos fazer em cada situação. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Fica com Deus e não sei exatamente qual vai ser o próximo estudo, mas até o próximo estudo, algum estudo espírita, se você quiser deixar alguma sugestão no comentário, fica à vontade para o nosso próximo estudo, tá bom? Espero que você, sua casa, sua família, fiquem bem, que Deus os abençoe, hoje e sempre, e vamos agradecer a Deus também a oportunidade da vida, do estudo e das advertências que recebemos em seu nome nessa hora. Que Deus nos abençoe, fica com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo.